vou mais repetir essa parte de esôfago, certo? Então a nossa apresentação, quando eu disponibilizar o vídeo lá para vocês, ela vai começar a partir do próximo slide, né? A partir desse aqui de esôfago, que mostra também, ó, que interessante, numa vista frontal, né? Quando a gente remove aqui a parede anterior do tórax, o externo, as costelas, né? Aí você tem uma dimensão do esôfago, da porção cervical do esôfago, que está logo acima. Aí você tem a dimensão da porção cervical do esôfago, tem a relação do esôfago, que é posterior ao segmento de traqueia, e vejam que ele vai descrevendo uma curvatura, né, meio que angulando para a direita, para em seguida penetrar na cavidade abdominal. Essa parte aqui é denominada de porção torácica, quando o esôfago penetra na abertura superior do tórax, e finalmente, né, a pequena porção abdominal que vai se abrir dentro da cavidade do estômago. Na aula de amanhã, acho que Fernando, né, quando estiver trabalhando com vocês o fígado, ele deve chamar a atenção de vocês para anastomoses entre o sistema porta hepático, né, a veia porta que penetra lá no fígado. Existem grandes relações dessa veia porta com o sistema cava, né? A circulação de retorno venoso sistêmico, que vem pela cava superior, pela cava inferior, apresenta também relações anastomóticas com o sistema porta hepático, né? E uma dessas relações acontece aqui no esôfago. As veias esofágicas têm anastomoses com veias que drenam para o sistema porta. Toda vez que o fígado entra num estado de cirrose, por exemplo, isso pode levar a alterações de pressões no sistema porta, que aumentam o fluxo sanguíneo nas veias esofágicas. Essas veias elas dilatam, formando as chamadas varizes esofágicas, e isso pode, consequentemente, levar à ruptura, né, e a hemorragias também na cavidade torácica e dentro do esôfago. Um paciente... imagine um cara um alcoólatra, por exemplo, que desenvolveu uma cirrose. É muito frequente, né, na clínica médica você observar esses pacientes com varizes esofágicas e consequentes hemorragias na cavidade torácica. Então o professor Fernando, na aula de amanhã, ele deve chamar a atenção de vocês para as chamadas anastomoses portocavas, anastomoses portosistêmicas, tá? Porque elas têm uma relevância clínica, e aqui a gente não vai trabalhar essas anastomoses, mas só para que vocês já saibam que é importante estudar, né, o esôfago torácico, porque ele tem essas relações aí clínicas. O esôfago, ao penetrar no abdômen, veja que ele tem um curto trajeto aqui na cavidade abdominal, poucos centímetros, né, de abdômen, e em seguida ele se abre, ó, na maior dilatação do tubo digestório, que é o estômago. Mas existe uma transição, né, entre o estômago e o esôfago. E essa transição ela é vista na mucosa. Okay? Se você abrir a peça para olhar, talvez pelo formol isso tenha se perdido, então a peça precisa ser novinha para você poder observar. Agora, na histologia, com certeza, vocês conseguem visualizar isso. Uma linha, ó, bem tênue, né, que vai se formando aqui na mucosa, na transição da mucosa do esôfago para a mucosa gástrica. Essa é chamada linha Z, né, também chamada linha em zigue-zague, que delimita muito bem na macroscopia a transição, o limite do que é esôfago daquilo que é estômago, né? As duas mucosas são diferentes. A mucosa gástrica é muito mais pregueada, apresenta um conjunto de pregas mais volumosas, mais robustas, enquanto que o esôfago tem uma mucosa um pouco mais delgada. Essa mucosa aqui ela não suporta lá grandes variações no pH, né? Então o pH gástrico ele normalmente provoca irritação na mucosa esofágica. Isso é preciso ter uma certa cautela, né? Pacientes que sofrem com refluxo gástrico, por exemplo, normalmente apresenta esofagite, porque a mucosa do esôfago não suporta grandes alterações no seu pH. Outro detalhe importante nessa transição, que eu queria que vocês observassem, é que existe uma discussão, né, muito interessante desse ósteo. Existe um ósteo aqui
que comunica o esôfago com o estômago. E normalmente, na entrada e na saída de vísceras ocas, como essa aí, como é o esôfago, como é o estômago, existem anéis musculares, né, denominados de esfíncteres. Os esfíncteres são anéis musculares que controlam o fluxo, né, em um dos sentidos, do conteúdo. Aqui no caso, o conteúdo esofágico, o bolo alimentar que vem descendo, aí passa para o estômago, vai se transformar em quimo, né? Normalmente não é para ele voltar para o esôfago. Aí ele não volta por quê? Porque existe um esfíncter chamado esfíncter esofágico ou esfíncter cárdico, né? Que controla evita esse refluxo, né, do estômago para o interior do esôfago. Sendo que esse esfíncter, ele é um esfíncter relativamente fraco, né? Ele é fraco, ele não é um esfíncter tão potente como o esfíncter pilórico, que a gente vai ver na outra ponta lá do estômago, na transição para o duodeno. Então, quando você compara o esfíncter cárdico com o esfíncter pilórico, você vai entender claramente que esse esfíncter, essa massa muscular arredondada, né, circular, que está aqui logo na entrada do esôfago, ela não é tão potente quanto a pilórica e, portanto, pressões dentro do estômago que possam elevar em alguma coisa, em pequena quantidade essa pressão, isso já é suficiente para provocar um refluxo esofágico, tá certo? Outra coisa que ajuda o esôfago a controlar esse refluxo é o músculo diafragma, né? Quando o esôfago passa no hiato esofágico, o próprio diafragma ele também tem o papel de fazer esse controle, de evitar esse refluxo do estômago para o interior do esôfago. Então eu diria que o diafragma é um auxiliar do esfíncter cárdico, né, do chamado esfíncter esofágico. Evidentemente que a posição do indivíduo e o grau de plenitude gástrica afetam o funcionamento do esfíncter cárdico. Eu já disse a vocês que ele é frágil. Ele não é tão potente, tão musculoso, né, e tão voluntarioso como o esfíncter pilórico. Ele é frágil. Então, se você acabou de se alimentar, né, comeu uma pratada de feijão com arroz e farinha e vai se deitar, então a sua posição e o grau de plenitude gástrica vão provocar certamente uma maior dificuldade para o esfíncter cárdico. E aqueles indivíduos que não têm uma boa massa muscular, né, que esse esfíncter não está tão desenvolvido, facilmente ele volta. Imagina aí um recém-nascido, que ainda está sob processo ainda de amadurecimento da massa muscular e do controle neural. Botou a criancinha deitada, ela vai lá e vai colocar para fora o leite. Ela não tem condição de segurar. Né? No indivíduo idoso, né? No idoso a mesma coisa acontece. Pois não. É porque quando o senhor falou do esfíncter, o esofágico, aí eu dei uma olhada aqui no Google, eu só queria confirmar a informação. Nesse caso é o inferior, né? Que o superior ele está entre a faringe e o esôfago. Isso, exatamente. Esse inferior aqui, certo? Porque esse superior, na verdade, a gente nem leva ele em consideração. Porque ele não tem aquela transição lá em cima, ele é mais mais um rito de passagem da faringe para o esôfago. Não tem um controle ali, certo? Um controle assim que você possa dizer, eu posso impedir, se eu colocar o alimento na faringe, eu posso impedir que ele chegue ao esôfago. É impossível. Se caiu na faringe, né, chegou até o segmento de laringofaringe, vai descer para o esôfago, porque esse esfíncter lá em cima ele não tem condição de fazer esse controle. A mesma coisa, na hora que o conteúdo gástrico sai para o esôfago, se dependendo da quantidade que sair aqui, o esfíncter lá em cima, aquele esfíncter de transição superior que você está falando, ele também não tem capacidade de reter o retorno do alimento para a cavidade bucal, né? Dependendo do volume que sai do estômago para lá. Ok? Agora, esse aqui ele já é um pouco mais... O professor, ele consegue impedir esse inferior, ele, como eu estou dizendo a você, dependendo do grau de plenitude gástrica, né, e do volume e da sua posição, ele consegue reter, certo? O lado de cima ele não é importante funcionalmente para esse processo de retenção de conteúdo. Por isso que eu nem comento, porque sob o ponto de vista funcional ele não tem relevância. Esse aqui já tem um pouco,
Mas quem tem mais ainda é o esfíncter pilórico. Aí sim é um esfíncter potente, que tem um controle muito preciso da passagem do conteúdo gástrico para o duodeno e evita claramente o refluxo duodenal para o estômago. Quando ele falha, aí você tem grandes repercussões funcionais. Tá certo? Olha, essa porção aqui, essa primeira parte do estômago, tá? Essa primeira parte do estômago, é a parte de transição do estômago. Assim que o alimento chega ao estômago, ele chega nessa primeira porção. Eu diria assim, é a recepção, é a porta de entrada do estômago, né? Se nós estivéssemos trabalhando na cavidade nasal, eu diria que seria um vestíbulo. É o vestíbulo nasal, é o vestíbulo da laringe, é a recepção do órgão. Mas como eu estou trabalhando no estômago, aí eu não chamo de vestíbulo do estômago, eu chamo de cárdia, certo? A cárdia do estômago, a região cárdica do estômago é a recepção do órgão. Essa parte do esôfago, ó, quando termina o esôfago, passa para o estômago, uma dilatação aqui. Aí essa primeira porção, nós damos o nome de cárdia do estômago. O estômago, por sua vez, olha a parte cárdica do estômago aqui representada. Aí vejam que o estômago ele tem uma face que está voltada para diante, que olha para frente. Essa é a face anterior do estômago. E se eu levantar o estômago assim, para cima, aí eu estarei diante da face posterior. Essas duas faces, elas se unem à direita e se unem à esquerda, formando as duas curvaturas do estômago. A curvatura menor e aqui está a curvatura maior do estômago. As duas faces se uniram, formaram as curvaturas. Maior à esquerda, voltada aqui para o baço, ó. Enquanto que a curvatura menor está voltada para o fígado. Professor, Oi. o senhor repete essa unidade das faces? As faces é só o contorno, é só o que está A cobrindo? face é essa parte, ó, aqui toda, tá vendo? Ó, tudo isso aqui é a face anterior do estômago, ó. Toda essa parte. Se eu levantar a peça, aí é bom para ver isso aqui na hora da prática. Eu pego, aí vira a peça pelo outro lado assim, levanto o estômago e olho o outro lado, aí eu estou na face posterior, que está voltada para trás, está voltada para o plano posterior. Aí essas duas faces, elas se unem formando esses contornos, ó. Aí esse contorno que está aqui, que olha para o fígado, é um contorno que eu estou chamando de curvatura menor. Enquanto que esse outro contorno, que é a união das duas faces, né, mais lateralmente aqui, está voltado para a esquerda, aí é a curvatura maior. Se eu pego agora o estômago como um todo, olha o que acontece. Existe uma porção do estômago voltada para cima, que tem um contorno arredondado, é mais abaulado superiormente. Aqui é a região que nós chamamos de fundo do estômago. Esse é o fundo gástrico. Tá? Você pegar uma imagem de raio-x, você pega um raio-x simples de tórax. Observe, pode olhar. Abaixo do pulmão esquerdo tem uma mancha escura. Tem uma mancha escura logo abaixo do pulmão esquerdo. Pega a imagem de raio-x, quem já fez um raio-x simples de tórax aqui, ou tiver algum em casa, olhe para você ver. O que é aquela mancha, professor, escura abaixo do pulmão? Aquilo ali é o gás que está presente no fundo gástrico. Então, toda vez que ocorre digestão aqui, os gases da digestão tendem a se acumular aqui, ó, no fundo, na região gástrica superior do estômago, e quando você faz o raio-x, ela aparece, é marcada, né, o acúmulo de gases nessa região do estômago. Tá certo? Depois eu não tenho uma linha anatômica que delimite o fundo do resto do estômago. Tá certo? Aí como é que eu faço, professor, para traçar essa linha imaginária que você traçou aqui na figura, lá na peça? Como é que eu vou saber o limite do fundo do estômago para o resto do estômago? Ora, aí você vai pegar como referência aqui, ó, entre o esôfago e o fundo existe uma incisura chamada incisura cárdica. E no vértice dessa incisura cárdica, você inicia o traçado da sua linha. Dessa linha imaginária para cima, você estará diante do fundo do estômago.
dessa linha imaginária para baixo, você estará diante do corpo do estômago. Então aqui está o corpo do estômago, dessa linha para cima está o fundo do estômago. E onde é que é a cárdia, professor, do estômago? É aquela transição dilatada lá do esôfago para o estômago, né? Que é aquela porta de entrada que eu chamei a atenção de vocês. Agora vejam, depois do corpo, o estômago começa a se tornar horizontalizado. Existe uma parte, ele vem largo assim, de repente ele começa a afunilar. E quando ele começa a afunilar, ele vai se tornando mais horizontalizado, formando uma espécie de funil na sua parte terminal. Essa porção terminal do estômago, essa porção em forma de um funil, recebe o nome de piloro. Só que o piloro tem uma parte mais dilatada, denominada de antro, o antro pilórico, e tem uma parte mais estreita, denominada de canal pilórico. Então vamos organizar o estômago assim, ó. A cárdia, o fundo, o corpo. Depois vem o piloro. Só que esse piloro eu estou dividindo em dois. O antro é a porção mais dilatada, enquanto que a parte mais estreita, né, que é mais horizontalizada e de repente ela tende até a se inclinar um pouco mais superiormente, é denominada de porção do canal pilórico. Ok? Canal pilórico. Notem um detalhezinho aqui. Professor? Pois não. Onde é a cárdia, por favor? Essa porção aqui, ó. A queda ali do esôfago, né? Naquela transição. O esôfago terminou aqui naquela linha em zigue-zague, certo? Depois da linha em zigue-zague, aí você tem uma parte dilatada, que é o início do estômago. Tá? Aí você chama essa porção aqui de cárdia do estômago. O pessoal chama de boca do estômago, né? Lá no interior. Celcimar, lá no interior dele é Almina Afonso, o pessoal chama de boca do estômago. Aqui está ela. Aí depois, né? Nós estávamos falando aqui do piloro. O antro pilórico, que é a parte mais dilatada do piloro, e ele termina se estreitando num canal. Esse canal pilórico ele vai se abrir depois, a gente vai ver outra imagem, vai se abrir dentro do duodeno através de um ósteo chamado de ósteo pilórico. Ok? Olha, aqui já dá para ver. Não, eu acho que não é bom para mostrar aqui não, mas existe uma parte já aqui mais estreita, né? Você vai ver na peça, isso é muito visível, o esfíncter pilórico ele é tão forte, ele é tão potente que ele deixa marcada a superfície externa de transição do estômago para o duodeno. É como se fosse um anel apertando essa região de transição. Então aqui você, talvez na figura não fique tão claro, outra imagem vai aparecer melhor para a gente visualizar essa transição. Pois não? Licença. Essa parte do fundo do estômago é aquela que a pessoa sente as pontadas, que fica pensando que está passando mal do coração? Rapaz, essa questão de dor, né, de abdômen e dor torácica também, ela é muito subjetiva, né? Certamente, uma dilatação do esôfago pode ser confundida com a dor cardíaca. Não sei se vocês já tiveram aquela sensação quando está entalado, né? Com um bolo de cuscuz, aí botou demais cuscuz na boca, deglutiu de mau jeito, aí aquele volume enorme vem descendo de bolo alimentar, dilatando o esôfago. Quando esse bolo alimentar dilata as paredes internas do esôfago, ele gera uma dor que é semelhante à dor cardíaca. Tá certo? Então aqui uma dilatação aqui no fundo gástrico certamente vai provocar algo semelhante, não é? Deve provocar, porque todo esse conteúdo de informação sensorial, que é captado pelas vísceras, corre para o nervo vago. Então é bem provável que exista uma dor referida, né, que possa se assemelhar à dor cardíaca. Não vou duvidar, né, porque realmente eu não sei precisar, né, responder essa informação com precisão. Mas é bem provável que sim. Que dilatações no estômago possam provocar algo semelhante. O pessoal fala muito desse negócio de a pessoa sente essas pontadas, não, isso é gases. Aí quando o senhor falou que ele se acumula nessa região, aí eu peguei na lembrança isso daí. Pois não, alguém ia falar também?
Não, era isso mesmo que Efraim estava falando. Mas é real mesmo essa confusão. Inclusive, médicos mesmo já falaram, enfim, que existe essa confusão, né, entre a dor cardíaca e, às vezes, a dor causada pelo acúmulo de gases dessa região. Porque se você estudar a parte da transmissão da informação dolorosa das vísceras, né, ela é muito difusa. Você imagine que você consegue discriminar quando está doendo, por exemplo, a pele que está cobrindo a falange distal do primeiro indicador da mão esquerda. Você consegue discriminar, porque lá existe uma distribuição de receptores ponto a ponto que é mapeado no córtex cerebral. Mas em termos de abdômen, em termos de tórax, isso não existe. Essa organização da distribuição das fibras nervosas que captam a informação sensorial de dor, ela é muito difusa. Você não sabe discriminar se está doendo a sua primeira alça intestinal, a sua segunda alça intestinal, não sabe se é o apêndice vermiforme que está doente. Olha, o indivíduo tem uma dor renal e refere dor no testículo, né? Vê como é difícil você fazer essa associação. Só um exame mais aprofundado, solicitação talvez de um exame de imagem, né, para você poder dar um diagnóstico mais preciso da causa daquela dor. Assim, fazer uma boa anamnese, conversar bem com o paciente, ouvir o histórico do paciente, pedir alguns exames complementares ali, né, na hora do primeiro atendimento, e depois vai aprofundando para poder saber exatamente qual é a causa daquela dor. Porque abdômen é um universo, certo? Em termos de interpretação de dor. Olha, que eu vou chamar a atenção de vocês ainda, daqui a pouco, ó, que na curvatura menor do estômago existe uma prega do peritônio que se projeta para o fígado, ó. Tá vendo? Essa prega do peritônio que conecta uma víscera a outra víscera é denominada de aumento. Esse aqui é o aumento menor. Vamos daqui a pouco falar dele. E aqui na curvatura maior do estômago, olha, tem uma outra prega do peritônio, ó. Tá vendo? Ele desce como se fosse um avental. Desce como se fosse um avental na parede anterior do abdômen. Isso aqui é um outro, denominado de aumento maior. Daqui a pouco a gente vai falar desses aumentos para vocês. Aí um estômago limpinho, destacando sem a serosa, mostrando já a musculatura longitudinal, transversa, né, diagonal. Isso aqui para que vocês tenham uma noção do estômago ele isolado, né? Aqui talvez já dê para ver, ó, esse estrangulamento, esse anel muscular circular, ó, que está na transição do canal pilórico para a primeira parte do duodeno, certo? Aí mais uma vez a cárdia, o fundo, a incisura pilórica, aí vem o corpo do estômago, aí vem a parte chamada de antro do estômago e finalmente o canal pilórico, né, com a curvatura menor aqui e a curvatura maior aqui representada. Então essa é uma imagem que mostra um estômago limpinho, apenas com a musculatura para ver. Tirada a parede anterior do estômago, mais uma vez, aí vocês observem a anatomia interna, né, com a mucosa gástrica, as pregas gástricas, isso eleva e muito, não é? A superfície de contato do conteúdo gástrico, né, com as paredes. Aqui dentro você vai ter o suco gástrico, um ambiente rico em ácido clorídrico, né, e algumas enzimas importantes aí para o processo digestório, sobretudo de proteínas. E aqui você tem uma superfície que realmente melhora e amplia o contato dessas substâncias com o conteúdo enzimático, né, com esse suco gástrico que está aqui presente no interior do órgão. Olha o ósteo pilórico, o ósteo que vai comunicar o interior do estômago com a primeira parte do duodeno, e aqui estão as fibras musculares circulares, ó, que contornam esse ósteo, né, denominado de esfíncter pilórico, e aí você tem realmente agora sim um esfíncter bem potente que controla de forma bem ativa a passagem do conteúdo gástrico para o interior do duodeno e evita o refluxo desse conteúdo, né, para o interior do estômago. Então aí você tem uma visão geral também, né, da anatomia interna do órgão. Exemplos aqui de procedimentos de cirurgia bariátrica.
a intenção é que você reduza a superfície do estômago, e toda vez que você faz isso, você dispara mais cedo a sensação de saciedade, o indivíduo não sente a necessidade de se alimentar, né? Porque um dos mecanismos que disparam a sensação de saciedade é quando ocorre plenitude gástrica, quando as paredes do estômago se dilatam. Se disparam sinais através do nervo vago, que chega ao hipotálamo, né, e áreas corticais, consciente e inconsciente, fazendo com que o indivíduo não sinta mais a necessidade de se alimentar. E aí, um procedimento interessante aqui, pouco invasivo, mas talvez em casos não muito graves, né, você pode colocar essa banda gástrica aqui na região da cárdia do estômago e de forma regular, esse anel, ele que está em torno da cárdia, ele vai comprimir a cárdia e isso gera a sensação de saciedade no indivíduo, né? Você não mexe muito na anatomia do estômago e nem do restante do sistema digestório. Então, na hora da alimentação, o indivíduo ele tem uma regulação, isso é como uma espécie de marca-passo, né? De forma regular, isso vai disparar a intervalos, sei lá, regulados a cada 8 horas, a cada 4 horas, a cada 5 horas, e aí o indivíduo vai ter esse anel da cárdia se fechando, né, gerando a sensação de saciedade nele, e aí ele não vai ter vontade de se alimentar. Nesse segundo caso, a gastrectomia vertical, você mantém o canal gástrico, olha, é como se você tivesse apenas uma continuação do esôfago, né, utilizando a parede do estômago. Você tira grande parte, você tira todo o fundo do estômago, tira grande parte aqui do corpo do estômago, vai embora e tira uma parte aqui, ó, do antro pilórico, deixando um canal denominado de canal gástrico, reduzindo assim o volume, né, e a capacidade do estômago de reter o alimento. No final das contas, pequena quantidade de alimento que chega a esse canal já é suficiente para disparar a sensação de saciedade e é denominado isso aqui de gastrectomia vertical. Terceira possibilidade é quando você, a partir da cárdia, olhe bem, a partir da cárdia, você conecta uma alça jejunal ou uma alça ileal na cárdia. O conteúdo que vem do esôfago não passa pelo estômago e nem passa pelo duodeno. Ou seja, não há digestão química, não é, desses elementos. Vai tudo se perder nas fezes. Os nutrientes praticamente não são captados pelos intestinos, né? Porque não foram digeridos. Pequena quantidade ainda, ó, de bile e de suco pancreático ainda consegue chegar para atingir, né, no chamado bypass, mas não é suficiente para uma boa digestão. Isso vai se perder nas fezes e esse paciente tende a emagrecer muito mais rapidamente, né, porque praticamente ele não está aproveitando nada da nutrição. Isso aqui em casos mais graves de obesidade. E um caso mais extremo é você fazer os dois. Você faz uma derivação com bypass, beleza, né? E faz a derivação pancreática, colocando a bile já lá embaixo, e deixa o canal gástrico, ó, sem passar pelo duodeno. É também um outro caso de derivação em pacientes com obesidade mórbida, são pacientes mais graves e que precisam de uma abordagem um pouco mais agressiva, né, para o combate da obesidade. É evidente que após o procedimento cirúrgico, mesmo antes, né, ele precisa de um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. O procedimento cirúrgico é só uma das fases do processo, não é fácil, né? O antes e o depois do procedimento cirúrgico. Alguns pacientes eles não se adequam à cirurgia, voltam a ganhar peso, né? Que é uma questão psicológica aí envolvida. Não é fácil para quem passa por essa lida, né, de uma cirurgia bariátrica, né? Muito difícil se não tiver o acompanhamento adequado e o tratamento não pode ser interrompido em momento algum. Da anatomia interna, nós já falamos aqui das pregas gástricas, já comentamos a linha em zigue-zague. Eu acho que esse slide está vencido para a gente, né? Falamos aqui do ósteo pilórico. Vamos a... eu estava voltando, tá? Deixa eu ir para frente. E aí, saindo do estômago, nós agora sim chegamos ao segmento de duodeno. Tá certo? Muito bem. Eu vou daqui a pouco juntar um slide para falar da vascularização. Eu vou voltar para tudo isso aqui, né? Para você entender
eu fico impressionado com a habilidade de um cirurgião que consegue acessar uma cavidade abdominal como essa e trabalhar, né, para fazer uma gastrectomia vertical ou qualquer outro procedimento no abdômen, dada a complexidade vascular e nervosa que tem nesse compartimento. Eu vou mostrar daqui a pouco um slide para vocês terem uma noção do grau de dificuldade numa cirurgia como essa. Mas aqui eu estou diante da primeira parte do intestino delgado. Né? Essa porção é denominada de duodeno. Duodeno porque os primeiros anatomistas que fizeram a dissecação viram que ele media aproximadamente 12 dedos. Né? Ele botar para medir, botou 4 dedos assim, mais 4, deu 12, aí chamaram de duodeno. Olha só que criatividade, né, dos anatomistas. Nessa perspectiva, o duodeno ele tem a forma da letra C, ó. E ele deixa uma concavidade, sendo que essa concavidade ela é ocupada pela cabeça do pâncreas. Olha aqui, a cabeça do pâncreas ocupa a concavidade duodenal. Uma relação importante entre o duodeno e o pâncreas. Depois o pâncreas tem um corpo, depois o pâncreas tem uma cauda. Né? Mas o duodeno ele tem uma primeira porção, que é a porção que se segue logo após o estômago, e nós vamos chamar de parte superior do duodeno. Depois dessa parte superior do duodeno, você vai encontrar, ele descreve uma flexura, denominada de flexura hepática, né? Ou flexura, essa flexura aqui, ó, depois ela desce agora, aí você ganha uma segunda porção, denominada de porção descendente do duodeno. Depois, o duodeno descreve uma outra flexura, uma flexura inferior. Ó, uma flexura inferior. E essa flexura inferior dá acesso à terceira parte do duodeno, chamada de porção horizontal do duodeno. Então, eu tenho uma porção superior, uma porção descendente, depois eu tenho uma porção horizontal. Em seguida, o duodeno, ele ascende, ó, torna-se ascendente, para aí sim sofrer uma flexura, uma última flexura, denominada de flexura duodeno-jejunal. E a partir dessa flexura ele não é mais duodeno, nós passamos a chamar essa primeira parte aqui, logo após o duodeno, de jejuno. Jejuno vem de jejum. Os primeiros anatomistas que dissecavam, né, os intestinos verificavam que sempre na dissecação, essas porções aqui, elas estavam vazias. Por isso o termo jejum, né? E jejuno do latim. Então aqui o duodeno, depois você tem a primeira parte, que se segue, né? Eu diria que é a segunda parte do intestino grosso, que é denominada de jejuno. Vamos agora observar que quando eu abro o duodeno, removendo, né, dissecando as suas paredes anteriores, fazendo a abertura desse canal, você tem mais uma vez a parte superior, a parte descendente, aí você tem aqui a porção horizontal e a porção ascendente. Olha aqui a flexura duodeno-jejunal, aqui já é jejuno, né, não é mais duodeno. Agora notem mais uma vez a cabeça do pâncreas, está aí representada, ó, acoplada, né, alojada nessa concavidade duodenal. E notem, isso o Fernando vai falar amanhã também para vocês, que o pâncreas apresenta um canal. Aqui eu dissequei só uma parte desse canal, só uma parte, a parte desse canal que está na cabeça do pâncreas, que é denominado de ducto pancreático principal. Ducto pancreático principal. Olha aqui, ó. A secreção exócrina do pâncreas, as enzimas, suco pancreático, é encaminhado pelo pâncreas, pelos ácidos pancreáticos, para o interior desses canais aqui. Ok? Então, o ducto pancreático principal, olha aqui outro ducto, chamado ducto pancreático acessório. Algumas peças vocês vão observar, em outras não, né? Varia a presença desse ducto pancreático acessório, né? Mas o que você vai encontrar, certamente, é o ducto pancreático principal.
O que acontece com ele é que na cabeça do pâncreas, esse ducto, ele se une com outro ducto, que está aqui em verde, ó, que vem drenando, certo? Que vem drenando do fígado, vem drenando bile, lá da vesícula biliar. Quando chega na cabeça do pâncreas, esse ducto verde, que nós vamos chamar de ducto colédoco, Fernando amanhã vai falar com vocês, ele se une ao ducto pancreático principal e forma uma ampola, uma dilatação, chamada ampola hepatopancreática. E essa ampola, ela se abre dentro da parte descendente do duodeno, nessa pequena saliênciazinha que está aqui, olha aqui, estou contornando ela com laser, ó, chamada papila duodenal maior. Então, as enzimas ou o suco pancreático que vem por dentro do pâncreas, vem por esses canais aqui, chega na cabeça do pâncreas, ele vem, ó, e se une ao ducto colédoco, que vem drenando bile. E os dois conteúdos se abrem aqui dentro da parte descendente do duodeno, na papila duodenal maior. Quando existe o ducto pancreático acessório, ela se abre na papila duodenal menor, que não dá nem para ver aqui na figura de tão pequenininha que ela é. Ok? Então aí vocês observem na anatomia da porção descendente essa relação. O que nós vamos destacar de mais importante nesse segmento duodenal é a presença, olha, da papila duodenal maior. Professor, a menor é onde é a papila duodenal menor? A menor fica aqui em cima, olha. Tá vendo? Na abertura do ducto pancreático acessório, ó. Só que é tão pequenininha que nem na figura aqui dá para ver. Você avalia na peça, isso para a gente achar. Né? A dificuldade na peça. Esse ducto pancreático acessório, no caso, ele é uma ramificação só do principal, né? Perfeito. E não da ampola. Perfeito, É perfeito. isso? Exatamente. Ele já sai daqui, ó. Tá vendo? O ducto pancreático principal, aí ele dá um ramozinho. Quando dá, né? Porque nem todas as peças ele dá esse ramo. Aí, quando ele acontece, ele vai se abrir na papila duodenal menor, né? Mas a maior, sim, essa sempre existe. Né? Essa não tem variação. A gente vai observar sempre a junção desses dois ductos se abrindo na papila duodenal maior. Bom, o ducto colédoco é esse verdinho, né? É o verdinho que vem do fígado, certo? Vem lá drenando a bile, né? Da vesícula biliar. Olha, aqui você tem... Olha aqui o colédoco, ó. Tá vendo aqui o ducto colédoco? Tá descendo em verde, ó. Caminhando em direção à cabeça do pâncreas. Olha o pâncreas aqui, só a cabeça dele, ó. Tá drenando, vem da vesícula biliar, o ducto pancreático, o ducto hepático comum, olha o ducto cístico. Isso é aula de amanhã que o Fernando vai trabalhar. Vamos aqui revisar. Eu digo revisar, mas talvez vocês não tenham aprofundado, né, em termos de nomenclatura de vasos nessa região do abdômen, que é tão rica. Por isso eu destaco essa região e a dificuldade que um cirurgião tem de trabalhar nisso, porque não é fácil. Vocês vão ver no semestre que vem, quando estiverem dissecando o cadáver e trabalhando o abdômen. A riqueza de informações nessa região que fica logo por trás do estômago. Ó. Ali está a artéria aorta. Ali é ela. O primeiro ramo que emerge da aorta abdominal, o ramo visceral. Veja que eu estou falando daqueles que vão para as vísceras e não para a parede. Porque se eu estivesse falando de ramos que vão para as paredes do abdômen, aí eu falaria primeiro das artérias frênicas inferiores. Olha aqui, que vai para o diafragma. Ó. Mas eu estou falando desse ramo, desse tronco importante, essa artéria importante, ramo visceral no abdômen, chamado de tronco celíaco. O tronco celíaco ele emite 3 ramos. Primeiro, um ramo mais, eu diria que ele é o ramo mais delgado, né? Em termos de diâmetro, é o de menor diâmetro, em termos de vaso, né?
menos calibroso, vamos chamar assim, essa artéria é chamada de gástrica esquerda. Olha aqui ela. Artéria gástrica esquerda. É o primeiro ramo que parte do tronco celíaco. Tá aqui. O segundo ramo que parte do tronco celíaco, olha aqui, ele vai caminhar para a esquerda, passar aqui, ó, contornando o corpo, a margem superior do corpo do pâncreas, passa por trás do estômago, olha aqui, visto por transparência, ó, visto por transparência, por trás do estômago, ó. Esse é chamado de artéria lienal ou artéria esplênica. Vai para o baço. Olha aqui, ó, o baço recebendo a artéria esplênica ou lienal. E observe agora o terceiro e último ramo do tronco celíaco, que nós vamos denominar de artéria hepática comum. Está aqui a artéria hepática comum. Essa artéria hepática comum, ela vai emitir um ramo, olha aqui, superiormente, ó, caminha em direção superior, denominado de artéria hepática própria. A artéria hepática própria, ela vai depois se dividir e vai dar uma artéria hepática esquerda e uma artéria hepática direita, penetrando nos lobos hepáticos, né? Cada uma dessas artérias hepáticas aqui, tá certo? Artéria hepática direita, esquerda e artéria hepática direita, tá aqui, caminhando para o interior do fígado. Ela emite um outro ramo no sentido descendente. Ó, um subiu, a artéria hepática própria, o outro está descendo. Essa aqui é denominada de artéria gastroduodenal. Preste atenção, agora que a gente vai começar a melhorar a história para vocês. A artéria hepática própria, que subiu em direção ao fígado, no meio do caminho, ela deu um ramo denominado de artéria gástrica direita. Olha aqui ela. A artéria gástrica direita contorna a curvatura menor do estômago. A artéria gástrica esquerda, que é ramo direto do tronco celíaco, contorna a curvatura menor do estômago. E ambas se encontram na curvatura menor, formando um anel arterial na curvatura menor do estômago. E à medida em que esses vasos correm pela curvatura menor, eles vão dando ramos, olhe, vão dando ramos em torno do corpo, em torno da região cárdica do estômago, né, em torno do piloro do estômago, para a vascularização do órgão. Agora acompanhe comigo, não perca a linha, preste atenção. Professor, rapidinho, a artéria gástrica direita, ela vai contornar a curvatura menor também? Também, olha aqui a figura, ó. Contornando a curvatura menor. Contornam a curvatura menor. E se encontram aqui, se anastomosam, ó, na curvatura menor, tá vendo, ó? Formando esse anel, ó, na curvatura menor. Como é o nome do anel? Esse anel não recebe nome, certo? Vejam, a artéria gástrica esquerda vem, ela é ramo de quem? Do tronco celíaco. E ela vem, ó, de cima para baixo, ó, pela curvatura menor. Vem descendo. Aí a artéria gástrica direita é ramo da hepática própria, ó, e vem, ó, de baixo para cima, ó. E as duas se encontram na curvatura menor, formando esse anel arterial na curvatura, e desse anel vão partir ramos para vascularização do piloro, né? Para vascularização do corpo, do estômago, vascularização da cárdia do estômago, olha. Então essa aí é a primeira parte. Presta atenção na segunda. Vejam aqui a artéria que eu chamei de artéria, que é aquele segundo ramo que desceu, ó, chamado de pancreático duodenal. Artéria pancreático duodenal. Está descendo lá por trás do duodeno, ó, na transição entre o estômago e o piloro. Ela está sendo vista aqui por transparência nessa imagem. Aí veja que essa artéria aqui, que eu chamei de gastroduodenal, ela vai se bifurcar.
por transparência, ela se bifurca. Aqui dá para ver, ó. Um ramo vem para cá, outro ramo vem para cá. Tem uma bifurcação nesse vaso. Esse ramo que caminha em direção à curvatura maior do estômago, olha, esse ramo que caminha pela curvatura maior do estômago, vindo da direita para a esquerda, é chamado de artéria gastroomental direita. Agora acompanhe comigo. Olha a artéria lienal, curvando, sinuosa, caminhando para o baço. Mas nota que antes de entrar no baço, a artéria lienal ou esplênica emitiu uma outra artéria, chamada de gastroomental esquerda, que corre agora de cima para baixo, ó, pela curvatura maior do estômago para se anastomosar com a gastroomental direita. Perceberam? A curvatura menor tem um anel arterial. A curvatura maior tem outro anel arterial que se anastomosaram. E o estômago está envolvido por uma rede vascular imensa. Está aí o grau de dificuldade para um cirurgião fazer uma gastrectomia, daquelas que eu mostrei a vocês no slide anterior. Ele tem que sair cauterizando antes de seccionar o estômago, é isso que dá trabalho no procedimento, sair dissecando vaso por vaso, cauterizando um por um, ligando vaso por vaso, para poder depois fazer o procedimento. Porque se ele fizer a secção do estômago antes, hemorragia. E hoje eles operam por videolaparoscopia. É como você entrar, vejam como o cara tem que entender de anatomia, né? É como se você entrar numa sala escura, só com uma lanterna, né? Só com uma lanterna, e você tem que saber a posição de ponto por ponto que está presente no interior daquela cavidade. Porque se você desviar, olhe bem, 1 milímetro, 1 centímetro em cirurgia é um campo de futebol. Se você desvia com seu bisturi em 1 centímetro, num lugar errado, você secciona aí um tronco arterial desse e é muito sangue para você conter. Tá? Então aí a dificuldade. O outro ramo, que está aqui descendo, ó, é chamado de artéria pancreato-duodenal superior. Essa artéria pancreato-duodenal superior, ela é o segundo ramo que desceu da artéria o quê? Pancreato-duodenal. Aí ela dá um ramo pancreato superior, né? Pancreato-duodenal superior. Vou mostrar outro slide aqui que talvez melhore para a gente, ó. A artéria pancreato-duodenal superior já se dividindo, olha, num ramo posterior e num ramo anterior, na cabeça do pâncreas. Vejam que esses vasos pancreato-duodenais, além de vascularizar a cabeça do pâncreas, eles também deixam ramos para o duodeno, ó. E o duodeno recebe a sua vascularização também oriunda desses vasos. Professor, me diga uma coisa, você mostrou aí a artéria pancreato-duodenal superior se dividindo num ramo anterior e num ramo posterior. Perfeito. Então quer dizer que existe uma artéria pancreático-duodenal inferior? Exatamente. E de onde é que ela vem? Vem da artéria mesentérica superior. Olha aqui, ó. Olha a artéria mesentérica superior dando o ramo pancreático duodenal inferior, que se dividiu em um ramo anterior e um ramo posterior. Aí o que vem de cima se une com o que vem de baixo, formando uma rede anastomótica na cabeça do pâncreas. Meu amigo, para você operar, imagina só um indivíduo com câncer de cabeça de pâncreas. Para o indivíduo operar a cabeça do pâncreas, a quantidade de vasos que está aí para o cara cauterizar sem provocar nenhum outro tipo de comprometimento vascular, né? Tem que entender muito de anatomia, certo? Tem que entender muito. Então, a cabeça do pâncreas, ela é vascularizada por aquele ramo pancreato-duodenal, né? Que depois se divide em um ramo superior, que divide-se depois em um ramo posterior e anterior,
E o resto da cabeça do pâncreas vem da mesentérica superior. Olha aqui o ramo pancreático do adenal inferior, dando o seu ramo anterior e o seu ramo posterior. Tudo isso se anastomosa em torno da cabeça do pâncreas e, no final, você tem a cabeça plenamente vascularizada. E o resto do pâncreas, professor? O corpo e a cauda do pâncreas, professor, vem de onde esses vasos? Vem da artéria lienal. Olha aqui a lienal, à medida em que ela trafega em direção ao baço, ela também vai deixando ramos, ó, do corpo do pâncreas e os ramos caudais pancreáticos. Vem da artéria lienal. E assim, nós, em alguns minutos, olha, nós fechamos aqui a vascularização do fígado, a vascularização do baço, do estômago, do pâncreas e do duodeno. Diga aí sua pergunta. Professor, é porque quando o senhor... deixa eu só ver se eu entendi. Vai ter um ramo da artéria pancreática duodenal, que vai ser a artéria pancreática duodenal superior. Ela vai se dividir em ramos posteriores e anteriores na cabeça do pâncreas. Isso. E aí tem uma artéria pancreática duodenal inferior, que é um ramo da artéria mesentérica superior, que também emite ramos anteriores e posteriores, também na cabeça do pâncreas. E esses ramos anteriores e posteriores dessas quatro, né, no caso, artérias pancreático-duodenais superiores e inferiores, eles vão se anastomosar e vão formar uma rede de anastomose na cabeça do pâncreas. Exatamente, entendeu perfeitamente. E aí o resto do pâncreas... Essa última parte que o senhor falou, essa eu vi perdido. Pronto, aí o restante do pâncreas, ó, né, o corpo do pâncreas e a cauda do pâncreas dependem da artéria lienal. À medida em que ela vai em direção ao baço, ela vai deixando pequenos ramos, olha, que penetram no corpo e penetram na cauda do pâncreas. Né? Além de um ramo muito calibroso, que está aqui por dentro na parte anterior, né? Denominado de artéria pancreática inferior, que também depende da mesentérica. Tá certo? Então aqui a gente fecha esse círculo de artérias, que é para vocês no semestre que vem, isso aqui é fundamental. A dissecação do tronco celíaco e dos ramos desse tronco, né? Como é que eles estão associados aí às vísceras, nessa parte superior da cavidade abdominal, ok? Aí na cabeça do pâncreas, né? Você acabou de resumir lá, a mesentérica superior está representada, né? O tronco celíaco olha aqui a gastroduodenal, aí ele dá aquele ramo superior, anterior e posterior. Olha a mesentérica dando também a pancreático duodenal inferior, que se divide também um ramo anterior e um inferior, e tudo isso só na cabeça do pâncreas. Enquanto que a artéria esplênica, à medida em que corre lá para o baço, ó, ela vai deixando aqueles ramos que eu falei no corpo e também na cauda do pâncreas. Aí, para a gente tirar a dúvida, sabe o que é bom? A gente ir lá no cadáver de novo, né? Na sexta-feira. A gente vê direto lá in situ essa vascularização, que eu tenho certeza que o pessoal já deve ter dissecado, né, esses vasos lá para a gente. A gente vai procurar, vamos ver se a gente acha com maior facilidade essa distribuição. Aí também na sexta, eu gostaria de dizer a vocês que nós não vamos conseguir identificar anatomicamente e macroscopicamente falando um limite do que é jejum e do que é ilho. Então, na hora que a gente está lá no cadáver, vocês estão dissecando, aí pega lá, tá numa figura como essa aqui, vocês têm na parede, assim que abre, né? Tira o aumento maior daqui de cima, você visualiza isso aqui. Se eu pegar uma alça dessa na mão, eu não tenho condições de dizer a vocês quem é jejum e quem é ilho. Por isso que alguns autores, se você pegar alguns livros de anatomia aí, ele coloca dentro do capítulo um subtópico lá, jejum no ilho. Claro que na histologia dá para você ter diferenças, né? Ver diferenças na mucosa, no revestimento, alguns tipos celulares são distintos e tal, mas para a gente, macroscopicamente, é impossível fazer. Mas como é que eu vou fazer então, professor? Lá na hora do cadáver que eu estiver estudando. Aí você vai ter que dizer para mim o seguinte, olha. Logo após o duodeno, eu tenho certeza que é jejum. Então, eu só posso dizer assim.
Saí do duodeno, aquela parte que vem logo depois do duodeno, alguns centímetros, né? Logo após o duodeno, ali eu tenho certeza que é jejum. Da mesma forma, eu só posso garantir a você que é íleo se eu pegar uma alça intestinal dessa aqui que está próxima do seco. Aí eu sei que é íleo. Tenho certeza que é o íleo. Mas se eu pegar um aqui pelo meio aqui, não dá para diferenciar o que é jejum e o que é íleo. Né? Eu chamo de alças jejum-ileais. Anatomicamente, na macroscopia, nós vamos fazer essa caracterização para vocês lá na hora da nossa prática, tá? Então, saindo lá do duodeno, você já sabe que é jejum, e chegando aqui nas proximidades aqui do segmento de seco, que é a primeira parte do intestino grosso, aí nós estamos diante do íleo. Né? Então, aqui, por exemplo, ó, isso aqui é o íleo. Tenho certeza que é o íleo. E aqui nós estamos diante da junção íleo-secal, né? Na transição do íleo para a primeira parte do intestino grosso, né? Que é chamado de seco. E aqui está o ósteo íleo-secal, que é por onde o conteúdo que vem do íleo, né? Já, eu diria que já fezes, mas muito líquido ainda, vai ter que passar pelo intestino grosso para grande parte da água, as sais minerais serem reabsorvidos, né, pelo organismo, não se perder nas fezes, mas você não tem mais grandes quantidades de nutrientes aqui, absolutamente, né, praticamente fezes já prontas aí apenas para um processo, para um processamento, né, um refinamento desse processamento que acontece ao longo do intestino grosso. Um detalhe importante da anatomia desse segmento é a presença desse elemento aqui, desse resquício embrionário, né? Diria até com resquício evolutivo dos primatas, em humanos sobretudo, porque alguns primatas apresentam um grande papel funcional para esse apêndice vermiforme, né? Que está aqui fixado ao segmento de seco, e existe uma comunicação do seco com o apêndice vermiforme, existe um ósteo chamado ósteo apendicular, né? E esse apêndice, ele está aí, muitas vezes, conteúdo fecal pode perfeitamente caminhar para o interior do apêndice vermiforme, ficar aí retido por algum tempo e provocar inflamação do apêndice vermiforme, né? Um processo denominado de apendicite. Paciente que chega lá no pronto-socorro reclamando de dor, né, de fossa ilíaca direita. Essa dor começou aproximadamente, sei lá, 6 horas, 7 horas, 8 horas, e foi só aumentando. Aí você pergunta, mas essa dor começou onde? Ele começou aqui na boca do estômago. Aí desceu para a região umbilical. Aí da região umbilical veio aqui para o pé da barriga. Ele bota a mão assim na sínfise púbica. Aí depois, depois de mais ou menos 1 hora depois, ficou aqui e não sai mais. Está aqui do lado direito aqui, né, na chamada fossa ilíaca direita, e vai dizer também do pé da barriga aqui do lado direito. Aí você vai e pede para o paciente deitar, né, na maca, tira a camisa, deita aí na maca. Ele não consegue nem estirar o membro inferior, né? Porque quando ele estira o membro inferior, distende o peritônio parietal, e o peritônio parietal já está inflamado, está irritado, aquela região do peritônio. Na hora que ele distende o membro inferior, distende o peritônio parietal, ele reclama de dor quando estira o membro. Normalmente ele chega com a mão aqui na região da fossa ilíaca com o tronco inclinado. Toda vez que ele tenta ficar na posição ereta, estira o peritônio parietal e provoca dor. Mas aí você vai lá, ele está deitadinho na maca, conseguiu estirar o membro, e você vai pressionar a fossa ilíaca direita, ele não sente dor, a dor vem quando você solta, a dor de rebote, característica da apendicite, certo? Mas aí, para confirmar, você ainda pede alguns exames complementares, né? Você pede um examezinho de sangue para verificar lá alguma leucocitose, que certamente vai ter, mas peça uma urinazinha também, que às vezes a dor é referida. Você pode confundir com a dor de um cálculo renal. Peça um examezinho de urina para ver se não tem uma hemáciazinha na urina, né? Para você ir descartando os fatos. A questão é que, confirmada a apendicite, o procedimento agora passa a ser
um quadro aí de urgência, ele vai ter que ser operado nas próximas horas para remoção desse apêndice, né? Uma apendicectomia tem que ser feita nesse paciente. Aí aqui eu tenho um outro videozinho aqui para vocês, certo? Para vocês observarem aqui comigo. Professor, Oi. Rapidinho. Antes desse vídeo, nessa ruma de artéria que a gente viu aí, sim, principalmente quando estava vendo o intestino delgado, quando a gente vai falar das veias, no caso, elas também recebem os mesmos nomes? Os mesmos nomes, só que tem um detalhe aí, que eu vou deixar para amanhã, professor Fernando, e também na sexta-feira a gente pode entrar, porque aí eu vou precisar de entrar para falar nas veias, precisar falar da veia porta. Aí como a veia porta está ligada ao fígado, tá certo? Aí eu vou deixar para o professor Fernando, por quê? A mesentérica superior, que eu falei para vocês aí, drena para a veia porta. A veia lienal drena para a veia porta. A veia gástrica esquerda drena para a veia porta. Certo? Então, por isso que eu não falei da drenagem venosa, porque vai exigir a análise da veia porta e a veia porta está associada ao fígado. Aí, Fernando comenta amanhã e na sexta a gente dá a pincelada final, certo? Dessa drenagem que acontece na cavidade abdominal. Tá bom? Sim, certo. Mas assim, mas o nível de complexidade também é o mesmo, né? É o mesmo. A relação é a mesma, né? A única diferença é que ela, em vez de drenar, por exemplo, para a cava, né, que era o que a gente esperava, drenasse para cá, mas não, drena para a veia porta, para passar primeiro por dentro do fígado. Tá? Olha, vejam aqui esse rápido vídeo, só para a gente mostrar aqui um procedimento de apendicectomia. O cara, vídeo laparoscopia, ele inseriu aí os trocáteres, que são aqueles tubos, né, que são inseridos dentro da cavidade abdominal para passagem do instrumental cirúrgico. Primeiro ele infla a cavidade, né, ele coloca ar, um gás dentro da cavidade para distender as paredes da cavidade, melhorar a visibilidade, né, dentro da cavidade para poder operar com tranquilidade. Vejam aqui, vou soltar aqui o vídeo para vocês verem. Né? Então ele já está... Esse aqui é o mesoapêndice. Mesoapêndice, viu? Ele está cauterizando já a artéria apendicular. Vem com bisturi aí, já cauteriza a artéria apendicular, para não ter sangramento. Tá? E agora ele está trabalhando em cima da base, né? Da raiz do apêndice vermiforme. Veja como ele está passando agora os fios, ó. Né? Ele vai passar os fios aí antes de seccionar. Ele não pode seccionar o apêndice sem estar amarradinho, porque senão vai vazar a secreção dentro do peritônio, né? Isso pode levar à inflamação da parede peritoneal. Ó como é em vivo, ó. O peritônio parietal que nós vimos lá no cadáver, né? Veja como está no vivo aí a disposição. Cuidado com essa tesoura. Ó, passou, seccionou, agora ele vai botar um outro nozinho aí no apêndice para depois vir fazer essa. Olha como está cheio o apêndice, ó. Cheio de secreção, né? Passando o fio. Isso aí eu já vi o vídeo, ele ainda está desconfiado ainda, que o primeiro laço não ficou bom, ele vai passar outro. Ainda, para garantir que se vazar alguma coisa, que vaze bem pouquinho, né? Para não ter risco de maiores infecções aí na cavidade abdominal. Vem com outro fio. Agora ele vai passar para fazer a secção, né? Veja que ele dissecou primeiro o mesoapêndice, aí fez a cauterização da artéria apendicular, para não ter hemorragia. Agora ele vai trabalhar, ó. Aí sim, passou os fios para evitar, na hora de cortar, de ter algum tipo de extravasamento de fezes, né, de conteúdo fecal dentro da cavidade. E agora ele vai passar a tesoura para seccionar o apêndice. Veja como ainda tem fezes aí, ó, seu conteúdo fecal aí.
E agora ele vai remover o apêndice pelo trocáter, né? Esse tubo que está aí, onde ele passa o equipamento ó, cirúrgico, né? O instrumental, é chamado de trocáter. Ele vai colocar agora o apêndice, ó, puxou, eliminou o apêndice da cavidade, né? E agora ele vai fazer uma análise aí, talvez já tenha feito até uma limpezazinha, né? Aquele conteúdozinho que saiu. Vai fazer aí uma vistoria dentro da cavidade, olhando por cima, por baixo, né? O local da cirurgia está ali, não tem extravasamento nem hemorragia. Ó o fígado aí, ó, tá vendo? Ligamento falciforme aqui em cima, né? Tá vendo aí a parede, os vasos no peritônio parietal, ó, tá certo? Alças intestinais, tudo representado, a anatomia como ela é, né? De verdade. Muito bem, então esse é um procedimento por videolaparoscopia, mas em alguns casos, né, o procedimento ainda é feito, que eles chamam lá, a céu aberto, né? Precisa abrir a cavidade abdominal, principalmente quando existe alguma complicação, né? Alguma hemorragia mais grave, e aí se faz a céu aberto. Oi? Licença, uma pergunta meio besta, mas aquela parte amarelada, seriam fezes ou seria uma parte de peritônio? Aquilo ali é bem provável que você fala parte amarela, aquela na hora que ele seccionou o apêndice? Sim, que quando ele vai fazer a vistoria, parece uma parte amarelada. Sim, aquilo na hora que ele secciona, que você vê que extravasa de dentro do apêndice, aquilo ali é conteúdo fecal certamente misturado a pus, né, oriundo da inflamação. E aquela outra parte amarelada que reveste a cavidade, aquilo é peritônio, né, de revestimento da cavidade. Entendi. Tá? Aí no caso dessa parte fecal mais pus, ele tem que limpar ou se é uma pequena né? Geral, porque o vídeo não mostra, né, mas certamente ele fez alguma limpeza na cavidade. Ah, ok. Tá certo? Obrigado. Olha, aqui, para a gente continuar, né, a parte de intestino grosso, né, saímos do seco, aí eu tenho o colo ascendente, a flexura cólica direita, o colo transverso, a flexura cólica esquerda, o colo descendente, o colo sigmoide, que vocês já estudaram lá, né, quando estiveram comigo lá no cadáver, naquele dia, nós mostramos um pouco do colo sigmoide, e finalmente o segmento de reto, né, que vai penetrar aí na pelve verdadeira, que também nós estudamos naquele dia. Em termos de intestino grosso, pessoal, esses são os aspectos mais gerais, mas tem alguns aspectos específicos que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que diferenciam o intestino grosso do intestino delgado, não é apenas o calibre do intestino. Mas, por exemplo, você só vai encontrar, eu acho que alguns alunos até no dia lá no cadáver, quando viram o intestino lá no cadáver, professor, o que são essas bolinhazinhas de gordura que estão aqui na parede aqui do intestino, hein? Alguns alunos me perguntaram lá. Aí eu disse, olha, isso aqui são chamados de apêndices epiploicos. Apêndices epiploicos. São pequenos pingentezinhos de gordura que ficam presos na parede do intestino, tá? São depósitos de gordura. O intestino também funciona como um grande depósito de gordura. E esses apêndices epiploicos, só vamos encontrá-los na parede do intestino grosso. Outra coisa que nós só vamos encontrar no intestino grosso são essas linhas aqui, ó. Tá vendo essas linhas contínuas na superfície do órgão, ó? Caminhando, ó, de uma ponta a outra do intestino. Isso aqui são chamadas de tênias. Tênias do intestino grosso. Isso também só existe no intestino grosso. O delgado não tem tênias. São essas linhas. Essas linhas são marcas deixadas pela massa muscular lisa que está por dentro, e na hora que essa massa muscular se dispõe de forma longitudinal, elas deixam marcas na superfície do intestino. E outra coisa que só existe no intestino grosso são essas saculações, ó. Essas saculações, essas saliências, né, que acontecem aí ao longo do trajeto do intestino grosso, são chamadas de austros, com H.
Austros, nós só vamos encontrar também no intestino grosso. Austros ou saculações do intestino grosso, dá no mesmo, tá? Colocar ele na prova, tanto faz, a mesma coisa. Então, quais são as características morfológicas na superfície que lhe permite diferenciar o que é intestino delgado e intestino grosso, além do diâmetro, é claro, além do calibre? Ora, apêndices epiploicos, as tênias e a presença de saculações na superfície do intestino grosso, né? Morfologicamente falando, isso é interessante, que diferencia uma coisa da outra. Bom, aqui também, né, não tem muito o que mostrar nesse slide, é apenas para mostrar essa parte de novo das tênias, né, e dos apêndices epiploicos, já vencemos. Aqui a parte da vascularização, para mostrar a vocês, olha a mesentérica superior, tá vendo? Ó, essa artéria, ela é responsável pela vascularização de todo o intestino delgado. Todo o intestino delgado depende da artéria mesentérica superior. O apêndice vermiforme, o seco, o colo ascendente e a metade do colo transverso também depende dessa artéria mesentérica superior, né? Existem ramos que partem da artéria mesentérica superior que vão para lá. A metade, eu diria a metade proximal do intestino grosso depende da mesentérica superior. Professor, e a outra metade do intestino grosso? A metade distal do intestino grosso depende de quem? Aí depende da artéria mesentérica inferior, que não aparece aqui na minha figura, né? Ela está coberta aí, eu não vou conseguir mostrar, mas a mesentérica inferior é a responsável pela vascularização da outra metade do colo transverso, do colo descendente, do colo sigmoide e de boa parte do reto. Depende da artéria mesentérica inferior. Ok? Então aí está a distribuição. A drenagem ocorre por veias com os mesmos nomes. A gente não vai entrar no detalhe porque, mais uma vez, eu entraria na veia porta, né? E por isso eu vou deixar para o professor Fernando explicar essa drenagem. Muito bem. Para terminar nossa aula, a última parte aqui da nossa aula, certo? Trabalhar com vocês o peritônio. Nós já começamos esse trabalho no genital feminino, quando eu falei com vocês. Mas agora nós vamos entrar em outros aspectos do peritônio. Olha, quando as vísceras, mais uma vez, relembrem aquela história lá do balão, né, de empurrar a parede do balão e tal. Quando as vísceras começaram a empurrar, a partir do mesênquima, né, do mesoderma, começaram a empurrar a parede celomática, aí elas foram sendo envolvidas pelo peritônio. Aqui, olha, veja que coisa bonita, ó. Ó o estômago, numa secção sagital do abdômen. Olha aqui. Olha o fígado. E cresceu tanto que empurrou todo mundo. Olha aqui o colo transverso. Né? Saiu da parede, foi migrando e foi puxando o peritônio junto com ele, ficou totalmente envolvido. Ó. Olha aqui os elementos do intestino delgado, ó, né? que também partiram da região do mesoderma e foram empurrando a parede do celoma e foram sendo envolvidos pelo seu endotélio. Depois isso aqui virou peritônio. Aí observem que existe um peritônio que reveste a parede, denominado de peritônio parietal, e existe um peritônio que se projeta sobre as vísceras, denominado de peritônio visceral. Peritônio parietal, peritônio visceral. Entre o peritônio parietal e o peritônio visceral existe um espaço. Às vezes um espaço até amplo, espaço enorme. Esses espaços aqui que vocês estão observando, no conjunto, no total, nós denominamos isso aqui de quê? Cavidade peritoneal. Então, a primeira coisa que eu vou diferenciar para vocês, cavidade abdominal é tudo. Inclusive, a cavidade abdominal, ela engloba
a cavidade peritoneal. Tá certo? Então, a cavidade peritoneal é um dos componentes, ela está contida, na verdade, ela está contida pela cavidade abdominal, que é tudo. Então, veja bem, a prega, o peritônio que reveste a parede é o peritônio parietal, e aquele que se reflete sobre a víscera é o peritônio visceral. Agora tem um detalhe. O peritônio visceral, aquele peritônio visceral que conecta uma víscera, olha aqui o colo transverso, ó, conecta uma víscera à parede, recebe o nome de meso. Vocês já sabem disso. Esse aqui é o mesocolo transverso, certo? Mesocolo transverso. Vocês já estudaram outros mesos comigo, né? Já viram mesovário, mesosalpinge, etc. Olha aqui as alças do intestino delgado presas à parede. Essa prega é denominada de mesentério. Mesentério. Então, toda a prega peritoneal que liga uma víscera à parede, né, se ela é visceral, né, uma prega visceral, do peritônio visceral que liga uma víscera à parede, eu chamo de meso. Agora, tem uma situação que é a seguinte. Tem prega visceral que, ao invés de ligar uma víscera à parede, liga uma víscera a outra víscera. Quando isso acontece, nós chamamos essa prega de aumento. Olha essa prega aqui conectando o fígado ao estômago, olha. É o aumento o quê? Menor. Olha essa outra prega aqui, ó, que sai da curvatura maior do estômago, doutores. Presta atenção, ó. Sai da curvatura maior do estômago, desce como se fosse um avental, ó, vai lá embaixo e depois volta a subir para se fixar no colo transverso, ó. O nome dessa prega que liga o estômago ao colo transverso recebe o nome de aumento maior. Os mesos e os aumentos são pregas viscerais, sendo que o meso conecta a víscera à parede e o aumento conecta uma víscera a outra víscera. Perfeito? Agora observe. Olha aqui na figura, ó. Olha o aumento menor conectando o fígado ao estômago. Olha aquilo, ó. Que bonito, ó. Olha aqui o aumento maior descendo da curvatura maior do estômago em direção inferior e depois se ligando ao colo transverso. Olha aqui de novo o aumento menor. Olha o aumento maior. Olha aqui o aumento maior, partindo daqui, ó, da curvatura maior do estômago, ó, desce como um avental e depois ele volta para se prender no colo transverso, ó. Quando vocês estiverem dissecando, semestre que vem, aí vocês vão tirar a pele, né, do abdômen, vão dissecar os músculos da parede abdominal. Aí remove o pano muscular do abdômen. Quando sai o pano muscular do abdômen, você acha que vai enxergar intestino. Nada. Você vai ver o peritônio parietal. Aí a professora vai mandar incisar o peritônio parietal. Você tira o peritônio parietal, acha que vai ver intestino. Vê nada. O que você vê é o aumento maior. Aí você pega o aumento maior e ele sai como um avental assim para cima. Aí sim você começa a enxergar as alças intestinais, as alças jejunno-ileais. Bom? Então, esses elementos servem para a identificação, perfeito, mas tem algo clinicamente importante por trás disso. Preste atenção aqui, doutores. Olha o aumento menor, tá aqui, ó. Tá certo? Aumento menor. Eu vou observar que existe uma parte do aumento menor que se espessa entre o duodeno e o fígado. Essa parte espessada do aumento menor recebe um nome, ligamento hepatoduodenal. Aí você consegue colocar seu dedo aqui atrás, ó. Porque aqui formou-se um forame, tá? Você consegue colocar seu dedinho aqui atrás. Professor, e como é o nome desse forame?
forame gastroepiploico. Aí você bota o dedo aqui atrás. Ah, então quer dizer que existe um espaço por trás do estômago, entre o fígado e o estômago, separado do resto da cavidade. Eu boto meu dedo aqui atrás e eu vou para essa cavidade. Exatamente. Olha aqui, entre o estômago, olha o aumento menor, ó, e olha o espaço onde você colocou o dedo, ó. Tá vendo aqui? Professor, me diga uma coisa, esse espaço que você está falando, ele tem nome? Como é o nome desse espaço? Bolsa omental. Bolsa omental. Professor, me diga outra coisa, essa bolsa omental que você mostrou, que está aqui por trás do ligamento, ó, que você falou, tem um ligamento, o forame, né, gastroepiploico que você mostrou, aí a bolsa omental está lá atrás do aumento menor, perfeito, está lá atrás do aumento menor. Me diga uma coisa, esse espaço, ele tem outra saída? Por exemplo, com meu dedo, ou se eu colocar alguma coisa aqui dentro, eu consigo sair para algum lugar? Para canto nenhum. A única entrada nesse espaço é o forame gastroepiploico, é o forame omental que está aqui. Por quê, professor? Porque para baixo, olhe quem está. Uma prega do peritônio que separa a bolsa omental, do resto da cavidade. Como é o nome dessa prega que liga o colo transverso à parede? Mesocolo transverso. Aí eu vou mostrar para vocês na figura, olha. Tá aqui de novo o aumento menor, a bolsa omental tá lá atrás, né? Tá aqui o forame gastroepiploico, perfeito. Aí, olha lá o colo transverso, ó. Olha o colo transverso. Olha lá o ligamento, ó, que eu chamei, ó, a atenção de vocês, que conecta o colo transverso à parede. Como é o nome desse ligamento? Mesocolo transverso. Muito bem. Se eu passar a lâmina de bisturi aqui e depois botar meu dedo aqui, alguém abre o microfone e me responda onde é que meu dedo vai parar? Na bolsa omental. Na bolsa omental. Perfeito. Então existe um andar superior separado do andar inferior por essa prega chamada de mesocolo transverso. Tá certo aí? Ficou claro? Qual é o único acesso que eu tenho à bolsa omental? É vindo por aqui, pelo forame gastroepiploico, também denominado de forame omental. Perfeito? Agora vamos seguir. Eu agora vou para um andar, porque vejam. Professor, rapidinho. Pois não. O senhor falou que essa bolsa omental ela teria uma importância clínica, certo, né? Certo. No caso, se tem alguma repercussão, tipo, é comum se acumular, secreção... Isso, exatamente. Nós vamos trabalhar agora essas secreções, certo? Eu tô primeiro dando uma pincelada geral para a gente começar a ver a dinâmica de fluxos entre esses compartimentos. Porque agora eu destaquei para vocês a bolsa omental, que eu também vou chamar tudo que tiver acima dessa prega chamada de mesocolo transverso, eu chamo de andar supramesocólico. Então a bolsa omental está no andar supramesocólico. O estômago está no andar supramesocólico. O fígado está no andar supramesocólico. E abaixo desse ligamento é o andar o quê? Inframesocólico. Então tudo isso que está aqui, ó, abaixo dessa projeção do peritônio, do ligamento, esse andar é o andar inframesocólico. Aqui. Aí vocês vão ver comigo um detalhe. Eu peguei as alças intestinais. Olha aqui o jejum seccionado. Olha aqui o ilho seccionado. Aí passei a tesoura, ó. Seccionei. Tudo bem. Mas aí o intestino ele vai conseguir sair daí? Só fazendo isso? Eu seccionei aqui e aqui. Eu vou precisar fazer mais alguma coisa para soltar as alças intestinais da parede? Vou.
Eu tenho que seccionar o mesentério. Olha aqui, ó. Olha o mesentério, a raiz do mesentério, que é a prega peritoneal que conecta o intestino delgado à parede da cavidade. E o mesentério faz algo a mais, viu? Ele divide o andar inframesocólico em 2 elementos. Uma divisão, olha aqui, divisão direita e a divisão esquerda do andar inframesocólico. Divisão direita e a divisão esquerda do andar inframesocólico. Aí vamos entrar no detalhe agora. Ó, imaginem vocês uma secreção. O paciente sofreu uma ruptura, né, de estômago, por exemplo, um suco gástrico, né? Um paciente sofreu uma lesão no estômago provocado por uma arma branca ou por uma arma de fogo. Conteúdo gástrico chegou ao interior da bolsa mental, aqui em cima, está lá atrás. A bala passou aqui, extravasou conteúdo e ficou lá dentro da bolsa mental, ali, ó. Tá aqui ele, ó. Tá retido. Aí, dependendo da posição do paciente, esse conteúdo vai ficar contido nessa região. Não vai migrar. Concordam comigo? Ele não migra. Agora, se o paciente ele tiver em decúbito lateral direito, esse conteúdo pode perfeitamente migrar por onde? Pelo forame gastroepiploico. Do forame gastroepiploico, esse elemento ele pode migrar por onde? Por esse recesso que está aqui, ó, denominado de recesso cólico direito. Do recesso cólico direito, professor, ele pode migrar para onde? Me diga aí. Se o paciente ficar agora em pé, vai cair, se for numa pelve masculina, vai cair naquele recesso, naquela escavação que eu chamei a atenção de vocês na aula. Escavação vesículo-retal ou reto-vesical. Mas se for numa pelve feminina, professor, onde é que ele vai se alojar? Mais provavelmente vai ficar naquele recesso reto-uterino. Tá claro? Agora, imagine outro detalhe. Qual recesso, professor, na pelve feminina? Ah, o reto-uterino. Agora, se uma lesão acontecer numa alça intestinal localizada na divisão direita do andar supramesocólico, aqui numa alça como essa que está aqui, conteúdo pastoso, oriundo da digestão, né? Tem nutrientes que extravasaram de uma alça intestinal e chegaram à divisão direita do andar supramesocólico. Essa secreção vai sair para algum lugar? Não. E por que não sai? Porque o mesentério forma uma barreira e não permite que esse espaço se comunique com o resto da cavidade peritoneal. Mas se a lesão acontecer numa alça intestinal localizada na divisão esquerda do andar inframesocólico, o que é que pode acontecer? A secreção pode sair daqui, se o paciente estiver em pé, migra para cá, olha aqui a fossa, a escavação reto-uterina. Se o paciente virar em decúbito lateral direito, ela pode migrar, ó, pelo andar, né, inferior, inframesocólico, pelo recesso paracólico do lado direito, e daqui migrar para onde? Migrar para o interior do forame gastroepiploico e se alojar onde? Na bolsa mental. Então existe uma dinâmica de fluxos de secreções dentro da cavidade peritoneal, que a depender do decúbito do paciente, esse volume pode se acomodar em qualquer um desses espaços. Se eu perguntar assim, qual é o único espaço na cavidade peritoneal que não se comunica com nenhum outro? Aí vocês vão me dizer com certeza. Vocês vão me dizer com certeza. É a divisão direita do andar inframesocólico. Por quê? Porque o mesentério impede que isso aconteça. Mas caiu em outro lugar,
pode ficar certo que esse fluido ele pode migrar para qualquer espaço, dependendo da posição que esse paciente se encontra. Olha, aqui é uma demonstração rápida para vocês, certo? Para a gente tomar aqui ciência de alguns outros pontos. Eu tenho uma... deixa eu ver aqui. Deixa eu esconder aqui esse peritônio. Esse peritônio aqui é parietal, certo? A parede do peritônio parietal está aí representada. Eu vou escondê-la. Aí eu já expus aqui para você, ó. Tem outra partezinha aqui do peritônio, ó, essa parte superior. Vou também esconder. Isso aqui é tudo peritônio parietal que eu estou tirando, certo? Não está me interessando no momento. Vamos esconder. Aí já apareceu aqui o fígado, né? Com ligamento falciforme, que Fernando vai trabalhar com vocês amanhã. Noutra imagem aqui está aqui o estômago, olha, representado, bonito, né? O aumento maior, ó. Ali está o aumento menor, ali em cima, escondidinho por baixo do fígado. Ó. Vamos tentar entrar aqui nele, ó. Está aqui o aumento menor, certo? Não sei se eu consigo demonstrar. Vamos retirando as coisas daqui para tentar mostrar para vocês essa questão do espaço denominado de bolsa aumental. Pois não? Rapidinho. Antes do senhor tirar esse aumento maior, não sei se vai fazer certo. Secção. No caso, ele se fixa na parte posterior do colo transverso ou seria nessa anterior mesmo? Ó, ele segue, né, da curvatura maior, tá certo? Aí lá por baixo ele segue, ó, para a porção anterior, para a face anterior. Eu tenho certa dúvida aqui nesse modelo. Às vezes eu não confio muito neles, tá? Mas a gente pode ver isso no cadáver, mas eu tenho quase certeza que é na parte anterior, pegando nas proximidades da chamada tênia livre, lá no colo transverso. Aí a gente pode mostrar isso lá na peça e tirar essa dúvida. Eu tenho a impressão que esse modelo aqui artificial não está tão correto, né? Não está tão coerente assim não, tá? Mas vai para a face anterior aí do colo transverso. E aí você consegue, vamos remover logo aqui para visualizar mais coisas, ó. E aqui você tem aquele recesso, olha. Vou aqui aproximar, ó, aqui de lado, né? Tá aqui o peritônio parietal ainda e tá aqui o colo ascendente. Veja esse espaço que eu chamei de recesso paracólico direito. Aqui é um bom caminho, né, para o fluxo. Olha o recesso paracólico esquerdo, também é um outro caminho para as secreções migrarem para o interior da pelve. Vamos tentar pegar lá em cima a bolsa mental. Talvez se eu retirar o estômago daqui, a gente consiga visualizar a bolsa mental que está por trás do estômago. Vamos lá. Aqui, ó. Retirado o estômago. Vejam aqui a bolsa mental, ó. Ó, e olha lá o forame, ó, gastroepiploico, né? Tá lá do outro lado, ó. É o único acesso que você tem à bolsa mental. Muito bem. Aí por que você não consegue chegar ao andar daqui de cima, o supramesocólico, não consegue chegar ao andar inframesocólico? Por conta dessa prega, ó, que conecta o colo transverso à parede. É como se fosse o piso da bolsa mental, né? Esse aí é o mesocolo transverso, está representado. Agora vamos tentar tirar as alças intestinais aqui. Tá vendo? O modelo ele não nos favorece, né? Ele está mostrando aqui que existe uma comunicação de um lado para o outro, ó, mas não tem essa comunicação. Então, se uma secreção acontecer lá, ela não atravessa para cá, tá? Deixa eu tirar esse outro conjunto aqui de intestinos. Ó, tá aqui, ó. Então, para esse modelo que a gente tem aqui, a anatomia ela não está fidedigna. Você não tem como demonstrar, né, que o mesentério separa a divisão direita da divisão esquerda do andar inframesocólico. As secreções que ocupam esse espaço ficam presas aí.
Não conseguem migrar para a pelve e nem muito menos atingir outros compartimentos da cavidade. Para finalizar, olha que coisa bonitinha aqui, o pâncreas está nos servindo de exemplo, ó, para você entender o que é um órgão retroperitoneal. Ó, o pâncreas foi revestido pelo peritônio apenas pela sua face anterior. Se você virar a peça e observar, o peritônio não cobre o pâncreas na sua face posterior. Isso é um clássico exemplo de um órgão retroperitoneal. Tá? Então, com essa abordagem, nós finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Né? Eu espero que tenha ficado claro para vocês o que é peritônio parietal, visceral, um meso, que é aumento. E depois de fazermos essas análises, aí você saber que a cavidade peritoneal ela permite fluxos, que isso é dinâmico, isso varia com a posição do paciente, que as secreções elas podem viajar pela cavidade. Um pus que estava lá na bolsa mental, você brincar, daqui a pouco vai encontrá-lo lá na cavidade pélvica, né, numa daquelas fossas que nós estudamos na aula passada. Perguntas? Professor, duas dúvidas. Diga aí. Primeiro, o duodeno, se eu não me engano, o duodeno, ele é retroperitoneal, né? Isso. Ele vai e volta para... Aqui, ó, tá vendo? Uma parte do duodeno é peritonizada, que é a parte logo que se segue ao estômago, né? É envolvida pelo peritônio. Mas a outra, ó, a porção descendente, ó, tá vendo? Não, a porção horizontal não, a porção ascendente não, e depois aí o jejum é que vai voltar a ser peritonizado, tá bom? Mas o duodeno, na sua porção superior até inferior, ele é um órgão retroperitoneal, envolvendo a cabeça do pâncreas aqui. Certo. E a outra pergunta era, então a porção direita do andar inframesocólico, ela não tem comunicação nenhuma com o resto da cavidade peritoneal? Nenhuma mesmo? Não, ela é isolada. Então, se houvesse uma questão de infecção, fosse uma questão de acúmulo de líquido por uma alta produção, ia ficar preso lá. Fica preso, provocando distensão enorme, né, nas alças intestinais ali, comprimindo contra a parede. Mas é um caso de ascite, tem que ser drenado, precisa ser drenado. Certo. Tá certo? Então, mais alguma outra pergunta, doutores? Bom, então hoje foi um negócio meio pesado pra gente, não foi? De 8 da manhã até uma hora dessa a gente tá aqui discutindo isso. Vamos agora descansar porque ninguém é de ferro. Ok? Pois então, pessoal, vamos... amanhã o Fernando vai trabalhar com vocês o restante do conteúdo de digestório, junto com a histologia a êmbrio. E a gente se encontra na sexta-feira de manhã, tá? Na nossa prática presencial, que também vai ser pesada, porque tem muita coisa para a gente estudar. Vamos ver se o cadáver, né? O pessoal dissecou bem lá, a gente vai conseguir mostrar muita coisa lá no cadáver para vocês também, tá bom? Pois então, desejo a todos um excelente dia e uma semana melhor ainda. Um abraço para vocês.